Salve, salve pessoal ligado no Gazeta Esportiva, primeira edição. Estamos chegando aqui com mais um programa e hoje temos bancada inédita aqui. Eu, Guilherme Serrano, ao lado do Anuar, beleza, Anu? Beleza, Tranquilo? um prazer enorme estar aqui com você, minha estreia aí, né? Logo em dia de Libertadores tem bastante coisa pra gente falar. Exato, Anuar chegando no dia importante aqui, importante pro Verdão, né? Que hoje tem o jogo de volta contra o Godoy Cruz nas oitavas de final da Libertadores. Hoje o Palmeiras atua às 9h30 da noite no Allianz Parque. E essa é justamente a nossa enquete. Eu já vou abrir o programa aqui falando dela. Você entra lá no gazetesportiva.com e vota. O Palmeiras vai conseguir a classificação contra o Godoy Cruz hoje? Tá aí o Felipão um pouco preocupado, né? Lembrando que a partida de ida foi 2-2. O Godoy Cruz ainda teve um pênalti perdido. Poderia ter ampliado essa vantagem. Então você já vota aí, já comenta aqui. Já tô vendo que tem comentário aqui. Mais tarde a gente vai passar. Pode dar a sua opinião. E não poderia ser diferente, já vou abrir perguntando pro Anuar aqui se ele acha que o Palmeiras avança ou não. Só sim ou não, o porquê a gente já vai falar mais pra frente. Classifica Avança. ou não? Avança. Classifica. Apesar da cara de preocupação do Filipão, eu acredito que avança nessa noite. Tá certo, eu também vou com você, acho que o Palmeiras vai avançar sem grandes problemas. É o que o torcedor palmeirense espera, torcedor palmeirense que deve lotar o Allianz Parque. Então já vamos entrar de cabeça nesse jogo aí do Palmeiras, 9h30 da noite. A equipe treinou ontem, né? Todos os jogadores foram a campo, pudemos observar ali até o Henrique Dourado, o Vitor Hugo, que chegam aí para reforçar, mas ainda não tem... Belos reforços, né, inclusive. Exatamente, mas ainda não tem condição de atuar, né? Vão ficar um tempinho aí se adaptando, enfim. Assim como o Ramires, que não foi a campo ontem por conta de dores no músculo adutor. Mas eu quero saber para a partida de hoje, né? Hoje é o que importa. Quer dizer então que o Felipão não cravou o time que vai a campo hoje. Muito se fala, né, do Palmeiras ter 3 times que seriam titulares no Brasil inteiro. Eu não acredito muito nessa teoria, né? Mas ainda assim eu acho que o Palmeiras tem um elenco muito mais qualificado do que o Godoy Cruz e quem o Felipão decidir escalar vai dar conta do recado. Então você aposta numa postura ofensiva do Palmeiras hoje, mesmo com... Porque o Palmeiras já vai entrar em campo classificado, exatamente. Né? Eu não acredito na postura ofensiva do Palmeiras, até porque não vem sendo o futebol apresentado pela equipe do Felipão no ano inteiro, né? Na temporada inteira. Mas eu não acredito que o Palmeiras vai ter tantas dificuldades assim, não. Então, o Felipão ontem liberou apenas alguns minutos, né, para a imprensa. Então, fica as principais dúvidas aí quanto ao time. O Anuar falou que o Palmeiras aí tem 3 times, quem sabe... Não, eu falei titulares. que eu não concordo com isso. Ó. Temos aí, pode entrar no meio campo, Veiga, Scarpa ou Lucas Lima. Quem você colocaria nesse meio aí, desses 3? Eu gosto muito do Gustavo Scarpa. Eu acho que ele dá uma dinâmica diferente pro time e ele bate muito bem na bola, né? É importante nas bolas paradas, que o Palmeiras tem jogadores de alta estatura. Eu acho que vai ser importante a presença do Gustavo Scarpa. Então a gente tá alinhado aqui que eu iria de Scarpa também. Lucas Lima acho que tem que sentar um pouquinho. E o Veiga talvez não seja o momento dele essa partida de hoje. E no comando de ataque, Borja ou Daverson? Pela última partida o Borja, né? Difícil, o cara que... se o Palmeiras está com a classificação encaminhada é muito graças a ele e talvez ao Everton também, né? Pela última partida, que foi 2-2, né? O Palmeiras saiu atrás de um placar que seria muito difícil recuperar se não fosse reagir durante o jogo, né? Então eu acho que o Borja tem méritos para assumir a titularidade. Eu tô dizendo aqui no programa faz tempo que um dia vocês iam se arrepender dessas críticas ao Borja. Será? E o Borja vai ser titular hoje, na minha opinião. Em Libertadores... inclusive pelo Palmeiras, o Borja tem um ótimo retrospecto, né? Exatamente. Então, ele tem confirmado isso mesmo não estando em bom momento. Então... bem como você falou, eu ia citar aqui, temos os números. Borja pode se tornar o maior artilheiro do Verdão na Libertadores. Já tem 10 gols, o recorde é do Alex com 12. Quem sabe um hat-trick do Borja hoje já assume essa ponta, só isso. Lembrando que o Alex foi campeão, né? Exatamente. Borja pode ser esse ano aí, quem sabe. E a gente falava do Scarpa também, se atuar hoje, se o Felipão optar pelo Scarpa, ele chega ao seu 50º jogo pelo Palmeiras, ele que é o artilheiro do time com 8 gols. Então vamos dar uma esboçada aqui nessa escalação, claro que ainda temos essas dúvidas que a gente citou, mas o que é certo, o Everton no gol, como de costume, né? Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique, e aí vem a dúvida, Veiga, Scarpa ou Lucas Lima. E aí Dudu, William Bigode e Borja ou Daverson
esse deve ser o time do Palmeiras para a noite de hoje. E a gente falou um pouquinho aqui dos novos reforços. Queria que você desse sua opinião. Vitor Hugo e Dourado, os dois chegam para ser titulares? Eu acredito que sim. O Dourado vai aproveitar, né, essa instabilidade dos dois atacantes do Palmeiras, o Daverson e o Borja, né? E é um cara que tem uma identificação com a torcida. Os dois têm identificação com a torcida, né? Eu acredito que de imediato o Vitor Hugo vai assumir a titularidade. O Henrique Dourado ainda vai precisar de um tempo maior, né, para poder estrear, e tem um tempo mais curto de contrato. É uma negociação bem diferente, né? Então eu acredito que de imediato o Vitor Hugo vai ser mais útil. Vitor Hugo e Gustavo Gomes ali, então, seria uma baita dupla. Uma baita dupla. Uma baita dupla para esse sistema defensivo do Palmeiras, que é muito bom, mas que nos últimos jogos vem pecando aí, né? Teve uma queda de rendimento que o torcedor palmeirense não esperava, que foi justamente... Inclusive esse mês é o que o Palmeiras levou mais gols durante toda a temporada, né? Então não é à toa que o Palmeiras tenha se esforçado para correr atrás do Vitor Hugo, que é um cara que foi muito bem na sua passagem pelo Palmeiras. Isso aí, falando em reforço, já citamos, mas só para reafirmar aqui, o Ramires, dores no músculo adutor da coxa direita, ele a gente já vinha citando aqui, vai demorar um pouco para estrear, então com essa lesão deve demorar ainda mais. Também um cara que, na minha opinião, pelo menos não chegava para ser titular, né? Mas para compor o elenco ali... Depende muito da condição física, né? Tecnicamente ele tem potencial para ser titular em qualquer equipe do Brasil, né, Gui? Mas a gente sabe como esse pessoal que volta de mercados alternativos, né? A gente vê no São Paulo o caso do Pato, do Hernanes, com muita dificuldade para entrar em condicionamento físico, então acontece muito. Exatamente. E além disso, né, o meio-campo do Palmeiras muito povoado. Ramires vai ter que trabalhar bastante. Enfim, o Ramires que não entra em campo hoje, mas o Palmeiras, 9h30 da noite no Allianz Parque, enfrenta o Godoy Cruz e eu quero saber a sua opinião. Mas antes de fechar esse assunto, não poderia ser diferente. Palpite pro jogo de hoje. 1-0 Palmeiras. Tem gol? Gol do Borja. Tá certo. Tá certo. Eu vou de 2-0 Palmeiras. Acho que o Palmeiras passa um pouco mais tranquilo pro Godoy Cruz e avança. Lembrando que também temos outro brasileiro em campo hoje na Libertadores, né? Cruzeiro enfrenta o River Plate às 7h30 da noite no Mineirão. Partida de ida 0-0 lá na Argentina. E aí, vai apostar em quem? Eu vou apostar numa vitória do River Plate. O Cruzeiro vem numa fase bem complicada no Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o Mano costuma priorizar essas competições de mata-mata, como a Copa do Brasil e a Libertadores, mas eu acredito que o time do River Plate está mais pronto para seguir firme aí na Libertadores. E o Cruzeiro vem com a vantagem de não ter perdido, né? Que teve um pênalti logo no final do jogo. Bem lembrado. E podia estar com a missão bem mais difícil do que vai ser hoje. Eu vou apostar em um novo 0-0 e aí pênaltis é loteria. Vou ficar em cima do muro nessa... Mureteiro. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente vai passar aqui pelos comentários, mas eu quero falar do Corinthians antes. Corinthians também que disputa a competição internacional, né? Na quinta-feira vai lá enfrentar o Montevideo Wanderers às 9h30 da noite. O Corinthians está treinando nesse momento lá no CT Joaquim Grava, então a nossa repórter Marina está lá, daqui a pouco ela traz mais informações, você confere sempre lá no site. Mas fato é que o Corinthians joga fora de casa, construiu a vantagem de 2-0, né? Uma vantagem boa para o Timão. E aí a questão é a seguinte, o Corinthians joga quinta-feira pela Sul-Americana e domingo tem o clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Você no lugar de Fábio Carille, você prioriza a Sul-Americana, vai com força máxima ou vai com time misto para preferir o Campeonato Brasileiro? Eu preferiria os dois. Eu acho que não tem. Olha só, vai pra cima. Eu acho que não tem que arriscar. São dois dos jogos mais importantes do mês pro Corinthians, né? Então eu acho que não tem por que não colocar a força máxima, a não ser que alguém não tenha condições físicas ou tudo mais. Mas de resto eu acredito que não precisa de motivação a mais para ganhar do Palmeiras, por exemplo, né? Então eu acredito que os jogadores do Corinthians vão querer estar à disposição para os dois jogos. Aí, o Anuar não tá pensando em desgaste, tem que ir pra cima É porque eu não arriscaria. Essas competições sul-americanas são muito complicadas, mesmo com um bom resultado, né? Jogando fora de casa, no Uruguai, a gente sabe que não é para qualquer um, não. Isso, Fábio Carille vai um pouco mais cauteloso, deve optar por uma equipe um pouco mais alternativa na quinta-feira. Ainda não temos a confirmação, como eu disse, o Corinthians está trabalhando nesse momento,
Mais tarde o Carille deve soltar algum esboço, mas a tendência é que opte por alguns jogadores alternativos, sem contar que vai ter uma baixa importante que é a do Pedrinho, né? O Pedrinho está suspenso para essa partida, nem vai viajar para o Uruguai, não teria porquê. O Pedrinho fica, ele que é o artilheiro do Corinthians no ano, certo? Exatamente, o Pedrinho vem numa fase sensacional desde a pausa para a Copa América, né? Principal o jogador do Corinthians nos últimos jogos. E ele tem chamado a responsabilidade, né? Tem feito o que se exigia dele desde o começo dele no profissional, né? E eu acho que ele tem melhorado fisicamente também, porque dificilmente a gente via ele atuando os 90 minutos, Exato. É o que tem acontecido. Ele que era um jogador tratado muito como jogador de segundo tempo, exatamente, né? exatamente. Vem se firmando, temos aqui, ele tem o melhor finalizador do Corinthians, vamos dizer assim, tem um chute certo no gol por jogo. Um chute no gol, acho pouco, né? Mas ele cria muitas chances de gol, né? Ele desestabiliza as defesas e ele dá muita assistência também, né? Então, até por isso muita gente fala de escalar o Pedrinho como meia, né? Eu não sei se você concorda. Eu gosto de ver ele jogando pela ponta, porque ele é um cara que preocupa muito os laterais, às vezes até faz com que o lateral do adversário evite subir para o ataque, né? O Carille já falou dessa possibilidade como meia, não deve optar por isso, mas eu confesso que eu gostaria de ver um pouquinho mais ele pelo meio, apesar de que agora na ponta, como você bem falou... Tecnicamente ele tem condições para isso. Exato, né? Exato, mas acho que essa questão da velocidade dele, acho que funciona um pouco mais ali pela ponta, então o Carille vem encontrando essa boa função pro Pedrinho. E falando de atacante, tem outro atacante voltando aí pro Corinthians, Gustavo Silva, o Mosquito, foi devolvido pelo Vila Nova, olha só, o Vila Nova não quer mais saber do Mosquito, tá ele aí. 21 anos, pode ficar à disposição do Fábio Carille, mas diante desse cenário eu acho difícil, né? É bem difícil. O Corinthians tem 3 atacantes de altíssimo nível, vai ser uma concorrência bem pesada para o Mosquito. E agora que o Carille vem encontrando aí um sentido ofensivo para o time, Wagner Love, Bozelli marcando, acho que o Gustavo vai ter que esperar um pouquinho, quem sabe ali integrar a Sub-23, integrar aspirantes para ganhar um pouco mais de experiência. Sim. Mas... Temos comentários no Facebook aí? Tem gente falando? Você está aberto ou quer que eu leia aqui? Leia aí, por favor. Então vamos ver quem está participando. O Palmeiras vai conseguir a classificação contra o Godoy Cruz, essa foi a nossa enquete. E o Paulo Marinho Neto está falando que não. Acha que não sei se ele é corintiano ou se... Enfim, falou tem que palmeirenses desconfiados também. Exato, com a classificação. Também. A Adilene Aparecida Neto já está falando aqui, passou. Não é que nem vai passar, já passou. O Laércio dos Santos está falando, é bom eles se classificarem, assim vão ter 2 campeonatos para se preocupar e sobe o Brasileirão para a gente disparar na ponta. É santista, o Laércio será? deve ser santista, né? Com certeza. Nino Soares está falando aqui que não. Andy Souza também não. O Nilson falando que... tem bastante gente votando contra o Palmeiras aqui, hein? O Nelson também falando que o Palmeiras vai dar adeus à Copa Libertadores da América. Eu acho que a Libertadores é uma competição que possibilita essas zebras, né? A gente já viu acontecer muito e não é absurdo pensar que o Palmeiras seja eliminado pelo Godoy Cruz em casa também. Exatamente. Nem sempre, né, a diferença entre o Campeonato Brasileiro, que geralmente, né, a maior parte das vezes, aquele time que tem o melhor elenco, o melhor time mesmo, acaba vencendo a Libertadores. É que as competições por pontos corridos costumam premiar mais quem tem a regularidade, quem tem um elenco mais completo, né? Essas competições de mata-mata vai muito da inspiração dos jogadores no dia do jogo e de fatores que nem sempre são decididos fora de campo, né? Ademir Casoli de Almeida, sim, é óbvio, só os antes é que pensam ao contrário. Quem tá aqui também, olha quem tá aqui, Fátima Sayed, tá falando que não vai ganhar e que ama você, Anuar. Beleza. Beijo, mãe. Matheus Videira da Silva também tá com a gente, um forte abraço. E para fechar essa primeira leva aqui de comentários, José Alves, manda um alô pro Poço do Boi, município da Pedra, Pernambuco, Godoy 2-1 hoje. Tá certo, um abração então pro José Alves. Lá em Pernambuco, tá falando também que o River vai passar 2-1. Ele tá com você aqui no ar, no palpite, pelo menos em relação ao River Plate. O pessoal tá bem descrente com o trabalho do Mano Menezes no Cruzeiro, né? E bem próximo da zona de rebaixamento. Se não fosse derrota do Fluminense, o Cruzeiro estaria na zona de rebaixamento do Brasileiro. É bem discutível a postura do Cruzeiro nos últimos jogos. Se for eliminado hoje, não sei não. Vai ser bem complicado. Menezes. Vai ser bem complicado. Eu não acredito que ele seja demitido no caso de eliminação hoje, até porque tem uma semifinal de Copa do Brasil pela frente. Exato. Talvez isso possa definir mais para frente, né?
Mas tem um time que está muito bem com o técnico e é o Santos, né? O Santos joga domingo às 11 horas da manhã na Vila contra o Goiás. E como sempre a gente tem alguns casos de negociação, de contratos, de Pérez, sempre tem José Carlos Pérez aqui no programa. E é o seguinte, dessa vez a notícia é que o Gustavo Henrique, o contrato dele se encerra no dia 31 de janeiro de 2020. Ou seja, daqui a pouco ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O Santos aí está tentando essa renovação. Mas se não ocorrer nos próximos dias ou nas próximas semanas, o Pérez não quer que o jogador fique à disposição. Já quer que seja afastado, já que vai sair, que já fique afastado por agora. Olha, eu acho que seria uma baita perda para o Santos. Uma baita perda para o Santos, eu concordo com você. Que esbarra novamente nessas questões contratuais aí. É bem complicado. O Santos, mais uma vez, não é dessa temporada, né? Perdendo jogadores dessa forma, que inclusive é especulado nos rivais, né? O São Paulo já teve interesse, o Corinthians já teve interesse, e com a possibilidade de uma saída do Arboleda no São Paulo mais para frente também, nunca se sabe, né? E o Santos pode perder um grande talento com facilidade, mais uma vez. Claro, tá aí, claro, não saiu ainda, mas tá nesse imbróglio aí de negociação. E outro também que tem questões contratuais é o Leandro Donizete. Quem lembra? O torcedor santista, acho que não tem muita saudade do Leandro Donizete. O torcedor santista, o que gosta de um futebol mais agressivo, né? Eu acho que eles gostavam de uma dupla de volante, Alisson e Donizete. Será que o São Paulo ia gostar do Leandro Donizete nessa equipe aí do Santos? Será que... Eu vejo ele como um jogador bem útil para determinados momentos do jogo. Olha só. Não é um cara que eu escalaria como titular do Santos, até porque ele não tem a velocidade do time do São Paulo, né? Mas de repente para manter um resultado em um jogo fora de casa, por exemplo, daquela famosa, né? Mas não é muita cara do Sampaoli, né? Exato. Bom, o fato é que o torcedor santista não vai ter esse gosto aí de ver o Leandro Donizete nessa equipe, pelo menos por enquanto. Ele que tá no América Mineiro, o contrato dele duraria até dezembro passado, contrato de empréstimo, mas ele teve uma lesão no joelho e lá no vínculo tá dizendo que ele só pode voltar ao Santos quando estiver saudável. Então vai ficar lá no América Mineiro, renovou esse contrato aí, deve voltar ali em outubro, mas também não deve ser aproveitado pelo Santos, Sim. que quando voltar já deve ser renegociado. Como a gente citou aqui, talvez não seja um jogador que se encaixe tanto nesse esquema do Sampaoli. Lembrando que o Donizete, o bom momento dele no futebol foi atuando em Minas também, né, pelo Galo. Exatamente. E se tem jogador ficando longe, tem jogador que pode chegar, certo? Parar no Santos. O que você acha dessa ideia aí? Eu acho uma boa opção para reserva. É um cara muito criticado no Flamengo, né, que vai perdeu muito espaço agora com a chegada do Rafinha, né, um grande lateral do futebol brasileiro, e ia acabar sendo a terceira opção do Jorge Jesus, né, com Rafinha e Rodinei. Agora eu acredito que ele seja um bom reserva para o Vitor Ferraz, né? O São Paulo deu o aval dele para a contratação. Exato, a gente vem falando há muito tempo que o José Carlos Pérez e o São Paulo querem uma sombra para o Vitor Ferraz. Tá aí o Pará surgindo como essa opção, o Anuar já citou, tem Rodinei, tem o Rafinha, o Flamengo, então não deve sentir tanta falta do Pará. A importância da contratação não é nem pelo nome em si, mas é mais pela carência, né? O Santos só tem o Vitor Ferraz para a posição. Exato. É bem complicado. No começo do ano o Santos se preocupou muito em reforçar a lateral esquerda e acabou esquecendo da direita, né? E o Pará que já tem passagem pelo Peixe, já conhece ali a Vila, mas mais uma vez a questão é financeira, né? O Santos quer de graça, o Flamengo quer uma compensação financeira aí pelo jogador, e ainda temos questões salariais, claro que o Pará não recebe pouco, mas o José Carlos Pérez estaria disposto aí a pagar o Pará. Vamos ver o desenrolar dessa história nos próximos dias, que eu acredito que vai ser favorável ao Peixe. Eu acredito que sim. Não teria por que o Flamengo ficar segurando muito o Pará. E provavelmente é a vontade do jogador também, né? Exato. É muito complicado você ver que vai estar bem atrás dos seus concorrentes para a posição. Com certeza. E o Peixe, a gente citou, joga na Vila Belmiro domingo. Só que tem aquela promessa, né? José Carlos Pérez falou que vai jogar 50% das partidas na Baixada e 50% em São Paulo. Mas o Pacaembu não estará apto para receber jogos do Campeonato Brasileiro no segundo semestre, porque tem a questão da iluminação. Precisa ser feita uma reforma lá, porque o Pacaembu não tem o mínimo de iluminação permitida lá pela CBF, ou seja, o Santos teria que arcar com essa reforma. O custo é de 2 milhões. O Pérez já falou que não dá. O Pérez chegou a comentar também nesse domingo na TV Gazeta, né, aqui no Mesa Redonda, que o interesse de
comprar o Pacaembu, né? Para de repente o Pacaembu virar a nova casa realmente do Santos, né? Não sei o que você acha sobre isso, mas muito torcedor santista mora aqui na capital, né? E o Santos costuma ter bons públicos aqui. Eu acho um pouco delicada essa situação de o Santos ficar revezando, porque... E já se falou também em construção de uma nova arena lá em Santos. Reformar a vila. A reforma né? da Vila Belmiro. Agora, se não tiver o Pacaembu, o Santos vai possivelmente recorrer à Arena Eurobike, que é a arena que passou por reforma agora lá do Botafogo de Ribeirão Preto. Sim. Então o Santos vai jogar em Ribeirão Preto, acaba jogando fora todos os jogos, porque é bem complicado. Imagina esse desgaste de viagem e tudo mais. Então, claro que tem essa questão financeira, o Pérez está visando encher a casa e ter mais lucro com venda de ingresso. Mas talvez não seja tão viável futebolisticamente. Esportivamente, a Vila, o Santos não joga em nenhum lugar como joga na Vila, né? É muito complicado. E o Pérez sabe disso. Inclusive, ele mesmo fala da vontade de mandar os grandes jogos na Vila. Então, ele tem noção de que esportivamente jogar na Vila é uma vantagem muito maior para o Santos. Exatamente. E você estava falando aqui, chegou uma notícia, primeira mão para mim, Maria. Eu falei que a Marina estava lá no treino do Corinthians. Estava ligada aqui também. E ela estava ligada aqui e me mandou a provável escalação do Corinthians para quinta. Então eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Cássio no gol, Fagner, Henrique, Gil e Carlos Augusto, Gabriel e Matheus Jesus, Ramiro, Vital, Cleison e Love. Então, como a gente falou, uma equipe um pouco diferente, né? Temos aí o Carlos Augusto, o Matheus Jesus também ganhando uma chance, o próprio Ramiro. Destaque para a volta do Fagner, né? Que era dúvida. O Corinthians teve dificuldade sem ele no começo do jogo contra o Fortaleza, né? Ele teve que acabar entrando, ele ia ser poupado, né? E realmente é outra cara quando ele joga. Exatamente, passada então a nossa escalação do Corinthians para o jogo de quinta-feira contra o Montevideo Wanderers. Muito obrigado aí para a Marina que estava ligada e mandou pra gente. Falamos do Santos, eu esqueci de citar aqui do Santos, que caso não seja viável essa questão da Arena Eurobike, o Santos pensa até em alugar o Morumbi. Já aconteceu isso outras vezes, né? O Santos chegou a disputar a final do Paulista recentemente no Morumbi contra o Guarani, né? Então, eu acho o Morumbi pode ser uma boa, só que aí também vai entrar a questão de valor, né? Quanto São Paulo vai cobrar para alugar o estádio do Morumbi, não vai ser barato. E tem que ver como funciona a renda também, né? Provavelmente a renda fica pro São Paulo. Exatamente. Então, e isso chegou a dar bastante briga entre Juvenal e Andrés, né? Nossa, bem lembrado. Enfim, se eu sou o José Carlos Pérez, eu atendo o pedido do São Paulo e só jogo na Vila Belmiro. Eu também. Mas aí são questões do presidente do Santos. Enfim, passada a regra no Santos, vamos falar um pouquinho do São Paulo, que não teve muita notícia do Tricolor, né? Só vai jogar no dia 10 contra mais uma intertemporada pro São Paulo. Exato, contra o próprio Santos no Morumbi. São Paulo vai ter esse período aí para treinar, depois de 2 vitórias consecutivas, Reinaldo em alta metendo gol. E agora a grande questão do São Paulo durante esses 10 dias que o Cuca vai ter que trabalhar, vai manter o time, vai manter os medalhões, vamos chamar assim, Pato, Hernanes, ou você acha que era melhor apostar mesmo no Toró e no Everton desde o início, eles que entraram e mudaram o panorama dos últimos jogos? Olha, dado o estilo de jogo do Cuca, a escalação com o Toró e o Everton combina muito mais, né, com a proposta de verticalidade que ele sempre prega e sempre pregou, né, na carreira dele. Só que pelo peso dos jogadores e pela capacidade de repente decidir o jogo em um lance, né, eu acredito que ele vai manter o Hernanes e o Pato no time titular e vai continuar dando essas oportunidades para o Everton e o Toró. Porque mesmo não entrando em campo, eles têm atuado no mesmo número de minutos, né, que o Pato, por exemplo. Então, eu acredito que o Cuca vai manter a escalação até para tentar manter uma regularidade, né? A gente sabe que quando o time começa a mudar muito a escalação, fica difícil você manter uma boa sequência de jogos. Exatamente. Eu acho que essa questão, eu já falei ontem aqui, mas eu vou falar de novo. Eu acho que um dos grandes problemas de colocar o Toró e o Everton é porque não tem essa garantia de que eles vão entrar como entraram nos últimos jogos. Não, exatamente. E eles entram também como um elemento surpresa, né? Com os adversários mais desgastados fisicamente. São 2 jogadores de muita velocidade. Então, eu acho que é isso que é o diferencial que eles têm feito no segundo tempo, né? Então, os jogadores que o Toró, claro, ainda é jovem, ainda não é uma aposta que está se firmando. Então, acho que tem que tomar muita
muito cuidado com isso, até para não queimar o jogador também, né? Que o que acontece muito nessas má fases de clubes grandes aí, acaba colocando a garotada e queima a molecada, né? Foi o que acabou acontecendo com o Elinho, né? Exatamente. E claro que tivemos vários casos, como o próprio Antony, que entrou e deu conta do recado. Mas não é assim uma garantia, ainda mais se tratando de garotos da base. Fato é que o Cuca é experiente, vai saber manejar esse grupo aí. Eu acredito que sim. Tem um bom tempinho aí para até a partida contra o Santos. E outra, também não tem sido um problema ele ter sacado os medalhões do time, viu? O Pato e o Hernani se mostraram bem tranquilos com a substituição, então eu não acredito que isso vá gerar alguma crise interna. Exatamente. É o próprio Hernanes que já sentou no banco no início da temporada. Ele, jogador um pouco mais experiente e símbolo do clube, né? Símbolo da torcida. É importante ter um cara como esse para não criar essas rusgas, como você citou. Mas enfim, eu quero ler aqui os comentários. Tem gente pedindo para falar do São Paulo. O João Brito aqui pediu. O Gregório Paes pediu para falar do São Paulo. Estamos falando aqui, Gregório. Um abraço para você. E o João Brito também concordando com a gente. Ó, Toró só no segundo tempo. Também acho que para dar aquela incendiada no jogo, apesar de ser o Toró, né? Aquele trocadilho infame. Essa foi ruim, hein? O João Brito tá falando que o Montevidéu e o Godoy são muito fracos, que vão passar Palmeiras e Corinthians. Concordo com eles. Eu não pedi o seu palpite pro jogo do Corinthians. Eu acredito em 0-0. 0-0? 0-0. Tá certo, 1-0 Corinthians pra mim. O Flaverson da Rosa tá falando aqui, sim, vão ganhar. Será que ele tá falando Palmeiras e Corinthians? Possivelmente. O Carlos Eduardo Fonseca tá falando que vai dar Palmeiras e Flamengo nas semifinais. Olha, seria uma baita semifinal. Baita semifinal. Gostaria de o ver. Palmeiras, se avançar, possivelmente pega o Grêmio, né? Que também vai ser mais um baita jogo, né? Vai ser bem complicado para as duas equipes. E o Flamengo também não tem missão fácil, né? Perdeu pro Emelec, vai precisar reverter esse placar. Tarik Fidalgo falando vai Corinthians. Isso aí eu conheço. E o Marcelo Corrêa tá criticando aqui, tá cutucando o Flávio Prado, falando que o Flávio Prado fala mal dos times brasileiros. Tá certo, as nossas críticas aqui, né? Antes de passar o resultado da nossa enquete, eu queria lembrar para você que estamos tendo os Jogos Pan-Americanos lá em Lima, no Peru. E ontem a gente falou aqui, o Brasil teve algumas medalhas de ouro, canoagem, Isaquias Queiroz brilhando mais uma vez. E hoje temos mais várias participações brasileiras no nosso Giro do Pan. Então você fica ligado lá no gazetesportiva.com, porque hoje temos, presta atenção, hein? Boxe, vôlei de praia, tiro esportivo, canoagem, esqui aquático, ginástica artística, levantamento de peso, pentatlo moderno, tênis, surf, squash, handball, boliche e badminton. Tá bom pra você ou o que mais? Tá ótimo. Tá aí muitas chances pro Brasil conquistar medalhas. O Brasil vem bem, né? Exatamente. O Brasil vem tendo um ótimo Pan-Americano lá no Peru. Esperamos que continue assim. Você fica sempre ligado para saber quais foram as medalhas do time Brasil. Dito isso, vamos pro resultado da nossa enquete? Bora. Perguntamos se o Palmeiras vai conseguir a classificação contra o Godoy Cruz. Você entrou lá no gazetesportiva.com e respondeu que sim. 58%. Uma margem boa, não tão grande. Não tão grande. Mas o torcedor palmeirense concordou com a gente aqui. A gente também acha que o Palmeiras vai avançar. Partida contra o Godoy Cruz hoje às 9h30 da noite. Amanhã vamos trazer aqui, claro, toda a repercussão desse jogo, todos os comentários. E você fica ligado sempre no nosso site. Eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Estaremos de volta amanhã, então, 12h30. Muito obrigado a todos que participaram. E é isso aí, amanhã você tem um encontro marcado com o Gazeta Esportiva, primeira edição. Até lá.